Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, portas abertas para a nova geração, que ela vem com tudo, vem com força. Hoje, quem conversa Bem Viver é uma bela representação dessa. Ela é assistente de direção, atriz, apresentadora. Júlia Costa conversa Bem Viver hoje com a gente. Ela que é conhecida por ser também filha da atriz Flávia Alessandra. Inclusive tem um podcast junto com as duas. Com certeza quem está nos escutando já deu uma boa fisgada nas ideias que elas debatem sobre assuntos da atualidade, muitas vezes discordando e concordando também. Júlia, que prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada a você pelo convite, Lucas. Que linda apresentação. Adorei. Uau, adorei. Muito feliz. A gente que adorou a tua disponibilidade, a tua abertura para dividir um pouquinho de todo esse teu momento que tu tá vivendo. São 26 anos que tu tá na praça. Eu imagino que por ser filha de uma pessoa famosa, o teu contato com as câmeras, com a vida pública, ele é quase imediato, né? Tu sai da barriga e literalmente já é notícia. Flávia Alessandra tem uma filha, né? Como isso para ti, de que maneira que reflete? Eu imagino que às vezes é bom, mas também tem vezes que, gente, eu só queria estar dentro de um iglu na Antártica e ninguém me olhando. Como que funciona essa relação para ti? Total. Eu acho que hoje, no universo das redes sociais, eu acho que mais gente do que antigamente consegue entender essa sensação de, meu Deus, queria estar dentro de um iglu ou no meio de uma ilha deserta, sem ninguém me olhando ou sabendo da minha vida, né? Eu acho que hoje talvez essa sensação seja mais comum. Mas, como você disse, ônus e bônus, é, de fato, desde que eu me entendo por gente, assim, é engraçado, né? Sempre nas entrevistas, sempre tem essa pergunta: quanto que você se deu conta? E eu não lembro desse momento específico, eu me dando conta da minha vida pública, ou dos meus pais, né? Da vida pública dos meus pais, porque, de fato, sempre foi algo muito natural e que foi acontecendo ali desde que eu nasci. Não teve uma virada, sabe? Em momento nenhum teve uma virada. Isso acontece desde antes de eu nascer. Então, para mim, sempre foi um processo natural. Mas eu acho que esse desejo muitas vezes acontece de, meu Deus, eu não queria ser essa pessoa pública, mas eu escolhi também, né? Eu acho que para além de tudo isso, eu escolhi me manter nessa vida pública. Então, hoje eu trabalho também com a minha imagem. Então, foi uma escolha minha, apesar de tudo. Mas eu acho que ainda assim, mesmo quando a gente escolhe, ainda bate essa vontade, né? Até porque eu acho que a vida pública é uma consequência da profissão que a gente escolhe. Não sei, eu pelo menos, sei que minha mãe também, ela escolhe ser atriz e, consequentemente, existe uma vida pública. Ela não escolhe a vida pública e, consequentemente, vir atriz, sabe? É uma coisa que leva a outra. Então, quando bate um pouco dessa vontade, a gente tem a sorte de poder sair um pouquinho para viajar, tirar umas férias, deixar um pouco as redes de lado e voltar renovada, que foi o que eu fiz recentemente. Então, enfim, assim como o trabalho faz parte também, né? Foi legal tu trazer isso, né, de que tanto você quanto a sua mãe escolheram ser atrizes e se tornar uma personalidade pública é uma consequência. Mas eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando que talvez essa relação, de alguma maneira, esteja um tanto quanto invertida, ou em alguns momentos ela se torna invertida nesse momento que a gente vive da sociedade por conta das redes sociais, que é justamente o que tu mencionou, de que existe uma busca por esse estrelato, por estar aparecendo, por ser uma influenciadora, por ser uma figura pública, porque, bom, daí eu te questiono, porque talvez se descobriu que é uma maneira de ganhar dinheiro, você sendo influenciador, mesmo não sendo um grande influenciador, mas um micro influenciador, você consegue ter acesso a algumas marcas. Então me parece que a gente está vivendo um momento da história que se tornar figura pública não precede ser uma atriz, no caso, um diretor de cinema, enfim, uma pessoa que trabalha com as câmeras. Você pode simplesmente se tornar uma figura pública. Não sei se exatamente isso é inédito, né? Mas me parece que as redes sociais impulsionaram essa possibilidade de, bom, a minha profissão é aparecer nas telas, é ser um influenciador digital. Eu acho que Total. isso é legal, mas também traz algumas consequências sobre o uso das imagens, de como a gente se expõe mais do que a gente pode imaginar. Total, eu acho que essa é uma das novidades, né? Até quando eu converso com a minha mãe, a minha mãe fala: é engraçado, porque antigamente não existia isso, né? Você perguntando para criança: o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser famosa. Hoje, ser famoso é quase que uma profissão, né? É engraçado isso. Tem muitas crianças que respondem: eu quero ser famoso.
E antigamente eu acho que não muito, de fato. Eu acho que antigamente era, eu quero ser cantora, eu quero ser atriz, eu quero ser apresentador. E a fama vem como consequência, a vida pública, né, vem como consequência. Mas hoje não, eu acho que as pessoas escolhem muitas vezes, como você disse, ser famoso antes e depois escolher como ser famoso, de que modo. As redes trouxeram isso. Eu acho que sim, eu tenho muitas questões, muitas críticas em relação a esse uso das redes e como a gente usa isso e a quem que a gente dá esse poder de fama também, porque também é uma escolha e um dever nosso, né, como cidadão, quando a gente escolhe seguir, escolhe dar palco ali para aquela pessoa. É, e quem que a gente está tendo como influência, né? Quais são essas influências hoje para as novas gerações e até para nós mesmos, assim. Então, eu acho que é algo da gente estar sempre pensando e refletindo, sabe? Eu, pelo menos, estou sempre atenta aos meus influencers, a quem eu estou seguindo ali. Eu estou sempre atenta. Eu quero ter bons influencers, eu quero ter boas influências. É muito comum a gente também depositar toda a nossa confiança no influenciador, numa influenciadora, que a gente acredita no que ela fala e de repente a gente torna tudo verdade do que a pessoa fala. Então é bem uma via de mão dupla, como tu estava falando, as É, duas partes têm que ponderar. Falando sobre tudo isso, mudar de opinião, que às vezes a opinião pública muda de opinião, né? Que também é um outro ponto que a gente tem que debater, e é sim, isso que eu queria falar um pouquinho contigo, que eu conheci o teu trabalho foi justamente no podcast, né? No Pé no Sofá Pod, e ali tu falava muito com a tua mãe, principalmente sobre o body positive, que foi mais ou menos ali que eu comecei a ouvir esse termo, veio lá da gringa, mas foi muito bem incorporado por aqui. E eu tô com a impressão, Júlia, queria te ouvir um pouquinho, que a gente perdeu um pouquinho essa luta. Parecia que a gente estava avançando tão bem no combate à gordofobia, esse imaginário de corpo ideal, e me parece que chegaram as canetas emagrecedoras e pronto, deu, acabou. Tudo o que a gente tinha construído de acúmulo foi quase descarga abaixo e agora pronto, gente, não precisamos falar mais sobre isso, é só aplicar a caneta. Tu também tá com uma sensação preocupada sobre isso? total. Eu concordo com você, mas eu quero discordar, porque acho que se eu concordar 100% eu vou ficar muito desesperançosa. E eu não quero e não posso ser essa pessoa, pelo bem da minha saúde mental. Então, eu quero muito acreditar, como muita gente diz, que o mundo é feito disso, né? A gente dá 10 passos para frente para dar 7 para trás. E aí nisso a gente está 3 à frente. Então a gente já está no lucro. Menos do que a gente gostaria, menos do que a gente poderia, menos do que a gente já esteve. Mas de alguma forma a gente está. Eu acho que só disso já ter sido uma discussão, de já existir isso, então já existir todo esse movimento e essa consciência, por mais que seja numa parcela da população, eu acho que isso já é alguma coisa. Porque talvez lá no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, essa discussão nem existia, então esse pensamento nem existia. Então, só da gente ter hoje isso em mente já é alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que as coisas estão muito efêmeras também, muito intensas. Então, acho que esse boom assim veio e talvez eu acho que eu não sou contra as canetas emagrecedoras, porque pelo contrário, a gente sabe que elas vieram por um motivo muito além do estético, né? Apesar de estar sendo muito usada para fins estéticos, e essa é a nossa discussão aqui agora, as canetas emagrecedoras vieram para tratar saúde e doença como obesidade, diabetes, enfim, diversas outras comorbidades, como a gente sabe. Mas é isso, é o uso errôneo, é o uso indevido e o uso antiético dela, né? Que é a nossa crítica aqui. E que acabou levando o mundo para o que é muito louco, né? Eu estava conversando até com meu psiquiatra, assim, ele falou, tem algumas medicações que mudam o rumo da história. Uma delas foi anticoncepcional. Ele falou, eu acho que depois do anticoncepcional, a medicação que muda o rumo da história de novo são as canetas emagrecedoras. E, de fato, assim, quando a gente para pensar, mudou o rumo da história. Porque quando a gente está tendo essa discussão aqui, por mais que nichada que pareça, a gente está falando do mundo da moda, a gente está falando do mundo de gastronomia, os restaurantes estão se reinventando para fazer porções menores. A gente está falando do comércio, que também está se reinventando de diversas maneiras para atender agora as novas dores dessa sociedade.
com o uso tão grande das canetas emagrecedoras. Então, eu entendo, eu também tenho essa visão muitas vezes, mas eu prefiro acreditar que dos 10 passos que a gente poderia dar, a gente está 3 à frente, sabe? Pelo bem da minha saúde mental, é isso. Eu recentemente vi uma entrevista e que tem a ver com esse. Não li inteira, salvei para ler ainda inteira, não consegui ler hoje toda, mas que tem a ver com esses dois assuntos que a gente está falando, de mudanças de opiniões, de canetas emagrecedoras, do fim, talvez, do movimento body positive, ou talvez de uma pausa temporária, vamos dizer assim. E aí eu vi uma entrevista de uma influenciadora, que ela sempre foi muito nichada nesse universo do body positive, e ela falando. Eu sou muito fã dela, do trabalho dela, sempre fui. E ela falando da vontade dela de emagrecer e como isso não faz dela uma pessoa hipócrita. Isso, para mim, também é uma questão, sabe? Quando a gente vem com esse. Como você disse, né? Tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vem com esse lugar de formadora de opinião, por mais que eu não me sinta, eu entendo que eu sou, e então eu falo com muita responsabilidade sempre, como influenciadora, a gente muitas vezes pode se tornar essa pessoa que dita verdades para outras, né? E que as pessoas vão ouvir, sim, e vão levar a nossa opinião como verdade absoluta. Então, requer muita responsabilidade e muito cuidado, assim. E quando nós que falamos sobre o body positive e o movimento body positive, nada mais é do que amar o corpo que a gente tem aqui agora e não se deixar cair em todas essas armadilhas que a gente sabe. Existe um cuidado muito grande, porque muitas vezes isso pode ser interpretado como então eu só posso me amar com esse corpo que eu tenho agora, com o corpo que eu tenho depois. Não. E aí, quando você perde peso ou quando você ganha peso, você tem que deixar de se amar, porque você disse para você se amar com aquele corpo. Mas eu acho que o que muita gente tem perdido nesse argumento é que o body positive é o conforto, é o luxo da gente se sentir confortável no corpo que a gente coabita agora. Uhum. Independente se eu estar 10 quilos a mais ou 10 quilos a menos, isso não diz respeito a você, ou a fulano, ou a ciclano. Isso sou eu comigo mesma. Então, eu acho que é claro que existe uma discussão ampla, porque a gente fala de saúde, a gente fala de obesidade, que é uma doença, e é porque para mim é tão clara a diferença entre uma glamorização, uma romantização da obesidade e um argumento body positive, mas eu entendo que existe essa mistura assim de argumentos para muitas pessoas, mas para mim eu acho que você entende o que eu estou aqui falando. Claro. É muito clara essa divisão. Então, é isso, assim, resumindo, quero acreditar que estamos 3 passos à frente dos 10 que a gente poderia dar. Poderia ser melhor, sempre pode, mas já é alguma coisa. Eu acho que só da discussão existir, já ter existido em algum momento já é um luxo. E, de novo, eu acho que requer muita coragem, como minha psicóloga fala, assim, esse movimento do body positive é o a gente se aceitar aqui e agora. Então, isso independe do corpo que eu esteja, desde que os meus exames de saúde, que minha saúde esteja em dia, que é sempre a nossa prioridade, sempre vai ser a prioridade. Em Sim. qualquer questão, de qualquer âmbito. Saúde, em primeiro lugar. Uma vez a sua saúde estando bem, a gente começa a discutir sobre estética e outros quesitos. Isso é isso, assim, é como você se sente, é você com você, sabe? Não, faz total sentido. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando consegue entender tudo que tu está trazendo, Júlia, porque, na verdade, como muitas coisas na vida, essa questão do body positive não é sim, não é tão simplória. A gente está falando sim sobre a pessoa ser feliz com o corpo dela, mas não significa que a gente vai abrir mão de debater a saúde e principalmente debater como a indústria dos alimentos nos influencia e nos maltrata. Quando ela vai lá nos convence a comer ultraprocessados e parece que é uma coisa boa, que é uma coisa que faz bem, é sobre isso que a gente está falando. Todo mundo tem seu direito de comer o podrão lá, o hambúrguer, mas, gente, vamos conversar e entender
entender que isso não é alimento, isso é uma forma de gerar alegria por conta da quantidade de gordura, mas não é sobre se alimentar. Então, o debate do body positive ele tem que vir cercado de outras questões sobre, gente, como se alimentar com qualidade, o que significa fazer exercício, que não significa também virar o louco da corrida, que de repente virou isso, né? Parece que a gente está nesses extremos. Saiu da onda de que é tudo bem, o corpo que a gente tem, para agora você tem 5 treinos na academia, da perna, do braço esquerdo, da cabeça, tem que correr 20 quilômetros por dia. Então, é muito interessante e É a era da assustador. performance, né? E tudo isso ser Performance. postado. É a performance. Eu acho que tudo a gente volta para esse lugar da performance. Bom, para fechar aqui, basicamente o tempo está acabando, mas eu gostei que tu trouxe isso da performance, porque daí eu acho que a gente volta lá para o início da entrevista, quando está falando sobre a nossa relação com as telas, a nossa relação de dialogar com as pessoas. Me parece que o mais importante que a gente precisa é saber como o detox das telas pode ser também muito importante para tudo isso, para reforçar, por exemplo, essa luta do body positive. Talvez se a gente ficar menos ficcionado e ficar olhando o corpo do coleguinha ali, a gente pode começar a olhar para o nosso corpo com mais paz de espírito e focar no que realmente precisa, mais do que caber no manequim 42, 43, 38, que é mais uma imposição, esses números. A gente pode começar a se compreender e entender qual que é o nosso tamanho ideal, é o corpo que a gente nasceu. Total, Lucas. É que eu acho que para quem vive essas questões, essas inseguranças e esses transtornos de imagem alimentares na pele, assim como eu, a gente entende que essa discussão vai muito além de números, sabe? A gente entende que é uma questão muito mais de sensação e de sentimento, de bem-estar ou de mal-estar com você mesma do que de números. Recentemente eu dei uma entrevista super interessante para a Cláudia, falando de para a revista Cláudia, falando sobre dismorfia corporal, com especialistas e tal, uma coisa muito bacana, assim, bem feita. E não sensacionalista, que também é difícil a gente falar sobre esses assuntos sem ser de forma sensacionalista. Então, foi muito interessante, assim. E eu estava falando justamente isso. Como, a questão para mim, se eu estava vestindo 42, 44, se agora eu estou cabelo no 38, assim, de verdade, não faz a diferença para mim, porque eu continuo me enxergando daquele tamanho, eu continuo comprando roupas daquele tamanho, porque é mais sobre a sensação de mim comigo mesmo. Então, acho que quando a gente fala desse movimento, quando a gente fala disso, é sobre isso, é sobre essa sensação de nós com nós mesmas, sabe? Isso vai além de números, de peso, de manequim, vai além de números. Mas entrando nesse lugar da performance, cara, as redes sociais, né, a internet levam a gente quase que para um submundo, para um multiverso, assim, um multiverso das redes, às vezes eu tenho a sensação. E aí, quando a gente se desliga um pouco, é tão fácil da gente enxergar uma coisa que era tão difícil quando a gente estava ali vidrado, que é o mundo real não é isso. O mundo real não é isso que o Instagram está mostrando, sabe? Por mais que as pessoas estejam ali postando e mostrando coisas da sua vida, aquilo é um recorte, aquilo não é a vida das pessoas. Quando você levanta o olhar, você levanta o rosto e olha o mundo ao seu redor, você percebe que as pessoas têm celulite, que as pessoas são flácidas, que as pessoas não são 100% perfeitas como postam nas redes, que elas têm olheiras, que elas têm uma espinha, que elas têm uma mancha, que elas têm mau humor, que elas têm bafo, elas têm remela. Essa é a vida, sabe? A vida tá feita, né? Tá nas imperfeições, tá na... Então, acho que essa era da performance, onde a gente admira e, de novo, né, a gente dá, porque somos nós, a gente critica, mas o poder está nas nossas mãos. E a gente dá seguidor, e a gente dá curtida, e a gente dá força e potência para essas pessoas que estão postando e influenciando você a conseguir. Estava vendo agora mesmo um vídeo, uma pessoa que trabalha, que tem uma vida normal, e não de um influenciador, dorme pelo menos 8 horas, trabalha 8 horas, sobram pouquíssimas horas, 16 das 24 vão sobrar 8 horas. Ainda precisa tempo de deslocamento, escovar o dente, tomar banho, necessidade básica. Então, enfim, no final do dia, sobram 2 horas. E as pessoas que a gente dá poder, que a gente dá potência, que a gente segue, querem que a gente acredite que dentro dessas 2 horas a gente ainda precisa correr, pedalar, nadar,
ler 100 páginas de um livro enquanto eu tô lendo e pedalando e nadando, né? Porque só Exato. pode, né? Ouvir o Exato. podcast da semana, ver o filme do Oscar, ler uma resenha, ter um cachorro, ter um filho. E assim, é impossível. É humanamente impossível. Então, primeiro é a gente entender que as vidas são individuais, que as pessoas são individuais, que as experiências são individuais. Eu acho que esse detox que você falou, a gente levantar o rosto e viver o mundo real de vez em quando, porque é difícil pra caramba também. Hoje tudo tá aqui. Mas tirar férias e viver a vida real é muito importante, sabe? Pra gente amenizar. Todos os problemas parece que são amenizados. Tudo parece que fica menor. Tudo parece que fica mais fácil de ser alcançado. É, tudo fica mais leve. Porque a vida real é muito mais fácil, mais gostosa, mais tranquila, mais agradável do que a rede social. Muito mais. Por algum motivo, a gente acha que é mais gostoso estar rolando ali, scrolling. Mas não é. Não é mesmo. Então, quando a gente sai desse mundo, desse submundo, sei lá, desse submundo performático que as redes colocam a gente conseguir enxergar a vida real e tirar essa lente opaca facilita muito, mas para conseguir tirar essa lente é muito difícil também. Então, é a conversa no olho, conversar com uma amiga, se abrir, falar sobre suas inseguranças, sabe? A gente se vulnerabilizar também é muito difícil, mas quando a gente se vulnerabiliza, a gente chama um pouco o outro para se vulnerabilizar também. Então, essa troca vulnerável, eu acredito muito na troca vulnerável também. E no olho no olho. Júlia Costa, minha gente, com esse banho de esperança e sobre boas ideias para a gente adiar o fim do mundo e conseguir sorrir mais, viver mais o presente. Que alegria falar contigo. Obrigado por compartilhar essas ideias tão importantes, tão necessárias. Estou me sentindo abraçado. Eu estava com um pouquinho de frio aqui, eu já estou até acolhido. Ah, que Foi bom. gostosinho aqui. Obrigado demais, parabéns por esse trabalho. Júlia, tenho certeza que já já a gente volta a conversar, viu? Obrigada a você. Quero mais. Foi muito rápido. Vamos marcar Foi, mais. foi. Obrigada.